Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui proclamo a Santa Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva em meu canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Eu sou muito grato. Esta nova série de mensagens intitula-se O Apocalipse se aproxima. Nós temos 3 escolas de escatologia no meio cristão evangélico. Escatologia é a área da teologia que estuda as coisas do fim dos tempos, as coisas que em breve devem acontecer. Entre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, há 3 maneiras de se interpretar o livro do Apocalipse, bem como os acontecimentos sobre a volta de Jesus. Um grupo é chamado de amilenista. Quem seria esse grupo? Esse grupo está composto da maioria dos protestantes históricos, muitos batistas e outros cristãos independentes. O que esse grupo crê em comum? Eles acreditam que Jesus Cristo vai voltar no final dos tempos. Eles não acreditam num arrebatamento da igreja, onde Jesus vai levar o povo dele primeiro. Eles não acreditam numa grande tribulação em um tempo específico de 7 anos. Eles não acreditam numa volta de Jesus, primeiro para a igreja e depois para todas as pessoas. Pelo contrário, eles creem que nós já vivemos um período onde Cristo reina em nós. E a volta de Jesus será simultânea para crentes e não crentes. No fim dos acontecimentos, Jesus voltará e estabelecerá para sempre o seu reino eterno. Então, para eles não faz sentido a questão do chamado milênio, grande tribulação, arrebatamento, que são termos de outra escola de teologia. Então nós temos os amilenistas, são estes que não creem em milênio. Nós temos os chamados pós-milenistas, que são um número muito pequenino de protestantes que ainda acredita nisso. Eles eram volumosos até o começo da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O que criam estes chamados pós-milenistas? Eles acreditavam que a glória do Senhor viria sobre o mundo e o mundo iria melhorar. O evangelho aos poucos iria povoando todos os países do mundo e pela conversão a Cristo por parte de grandes populações, o mundo seria mais próspero, o mundo seria mais justo, as pessoas seriam melhores e Cristo imperaria no coração de toda a gente. Os teólogos que acreditavam nesta posição, chamada pós-milenista, isto é, estamos depois do milênio, o reino de Deus já chegou, esses teólogos deram com ímpeto, com um grande problema. As guerras mostraram que o ser humano não havia melhorado nada. As guerras mundiais mostraram o grande extermínio humano. Então, esta teoria foi praticamente abandonada por parte da maioria dos estudantes protestantes. Esse grupo é chamado de pós-milenista. Pós-milenista acreditava que o mundo iria melhorar. Amilenista acredita que Cristo vai voltar simples e contundentemente e ponto final, sem ciclos de profecias acontecendo. E o terceiro grupo é chamado de pré-milenista. O que significa? Significa que este grupo chamado de pré-milenista espera a volta de Jesus Cristo para reinar no mundo num período de 1000 anos.
Esses pré-milenistas acreditam que vai acontecer uma grande catástrofe universal, que haverá um anticristo sobre o mundo e que Cristo é quem vai resolver esta questão, inclusive resolvendo problemas com Israel, que Israel é o país amado por Deus, criado por Deus, mas que não recebeu Jesus como Messias, mas que será tratado por Deus no final, e muitos judeus entregarão o seu coração para Jesus. Esse é o grupo chamado pré-milenista. Eles acreditam que Cristo vai vir e vai governar o mundo por 1000 anos. Um reino de paz, um reino sem violência, um tempo de justiça e de paz, inclusive na fauna mundial. Animais e seres humanos conviverão sem nenhuma ameaça e sem nenhum problema. Vai acabar o ataque predatório. Os pré-milenistas se dividem em grupos, são 3 pelo menos. Há os pré-milenistas, que são chamados de pré-tribulacionistas. O que isto significa? Que eles acreditam que haverá um período tão ruim no mundo chamado Grande Tribulação. Eles acreditam que Jesus Cristo, antes de começar este período chamado Grande Tribulação, virá e levará o seu povo. Aqueles que creem de fato em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estejam eles vivos ou estejam mortos, irão com Jesus subir nas nuvens. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e se encontrarão com o Senhor nas nuvens dos céus. Então, 7 anos no nosso cronômetro atravessarão a história, enquanto estivermos lá fazendo pelo menos 2 coisas. Primeiro, participando das bodas do Cordeiro, do grande encontro de Cristo com a sua igreja. E segundo, sendo julgados pelas coisas que fizemos com o nosso corpo e recebendo recompensas pelo nosso trabalho com Deus. Então, passados esses 7 anos lá, enquanto nós estivermos vivendo esta realidade lá, aqui na Terra, o mundo experimentará grandes e profundas catástrofes, que culminarão na chamada Guerra do Armagedon. Então, terminado isso, Cristo e a sua igreja regressam à Terra, acabam com o reino do anticristo e implantam aqui o reino do milênio. Igualzinho eu falei agora há pouco. Será um período de paz, de alegria, de felicidade. Então, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam que nós seremos totalmente preservados do período mais difícil da história, chamado Grande Tribulação. Existe um outro grupo de pré-milenistas que é chamado de mid-tribulacionista. Quem são estes? São os mesmos que creem que o Senhor Jesus virá e levará a sua igreja, mas não especificam exatamente o início da grande tribulação como o tempo em que Jesus levará a sua igreja, mas que poderá arrebatá-la em qualquer tempo nesse período de 7 anos, podendo arrebatá-la no começo da grande tribulação, no meio dela ou até ao final dela. Isso não é fundamental para quem é mid-tribulacionista. Ele crê que nem toda a tribulação será atravessada pelo cristão, mas um pedaço sim. E há o terceiro grupo de pré-milenistas, que são chamados os pós-tribulacionistas. Quem são estes? São aqueles que acreditam que a igreja de Jesus não será preservada da grande tribulação. Pelo contrário, assim como os cristãos ao longo da história experimentaram grandes tribulações em seus países pela perseguição do evangelho, também estes cristãos experimentarão toda a grande tribulação. Então, ao final da grande tribulação é que Jesus ressuscitará o seu povo e também transformará os que ainda estiverem vivos para, juntos com o Senhor,
começarem o chamado reino milenar de Cristo. Então, meus amigos, resumindo, há 3 escolas teológicas e de escatologia. A primeira é a amilenista, que não acredita em milênio. Ela acredita que Jesus Cristo virá e ponto final. A segunda é a pós-milenista, quase extinta. Acreditava que o mundo já estava vivendo no reino de Deus e que iria de bom para melhor. Isto quase ninguém mais acredita nesta posição. E a terceira é a pré-milenista, ou seja, que acredita que haverá um milênio, mas que antes do milênio haverá um período terrível na história chamado de Grande Tribulação. Quem acredita nisto é pré-milenista. Agora, entre os pré-milenistas, quem acredita que os cristãos serão levados antes da Grande Tribulação é chamado de pré-tribulacionista. Quem acredita que Jesus vai levar o seu povo no meio da Grande Tribulação é midi-tribulacionista. E quem acredita que Jesus levará o seu povo só no fim da Grande Tribulação é chamado de pós-tribulacionista. São todos termos técnicos para quem estuda escatologia. E quero me posicionar porque eu em toda a minha vida assumi posições. Eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, creio nele para minha salvação, creio na Santíssima Trindade e creio que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Sou daqueles que acreditam no milênio. Então, eu na verdade sou um pré-milenista. E sou daqueles que creem num arrebatamento da igreja do Senhor. Mas não posso fechar questão que seja exatamente antes da Grande Tribulação, mas talvez no seu começo. Então eu sou um midi-tribulacionista. O que isto afeta a salvação de uma pessoa? Em nada. Porque não é por acreditar que virão antes, no meio ou depois que nós somos salvos, mas é por crer que Jesus há de voltar e reinar. Isto sim. Quando eu estou numa estrada muito longa e eu vejo o horizonte, eu posso contar 10 ou 15 montanhas e daqui onde eu estou, eu posso dizer, elas estão próximas umas das outras. Aquela vem primeiro, a outra vem depois, a outra vem depois. Mas conforme os quilômetros vão andando, vão passando, eu então enxergo de verdade o que para mim era como um retrato, uma foto, e percebo que uma montanha não estava tão perto da outra, que aquela que eu pensava que estava mais próxima, na verdade está mais distante. E então eu vejo a realidade dos fatos conforme eles forem acontecendo. Nas profecias bíblicas é a mesma coisa. Eu não posso determinar exatamente o ciclo dos acontecimentos, porque eu não os conheço, eu não sei como de fato irão acontecer. O que eu vejo é um retrato de quem está para cá, e neste retrato de quem está para cá eu estou vendo que é assim, mas as questões não se fecham. Nós confiamos em Deus, quer seja de um jeito ou quer seja de outro. Mas uma coisa é certa, Cristo há de voltar. E o texto que eu acabei de ler aqui, ele fala exatamente esta realidade. Verso de número 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus está para voltar. E ele deu inclusive o exemplo da figueira. E eu digo a vocês, aqui onde moro hoje, aqui no Tucuruvi, em São Paulo, capital. Tucuruvi é o nome de um bairro. Na casa onde eu estou, há um quintal e ali há uma figueira. No comecinho de setembro, ela passou o ano todo só com uns galhos. Você sabia que ela estava viva porque se cortava um pedacinho do galho estava verde. Mas não dava folha, não dava nada. Mas quando apareceu setembro, uns pequenos brotos saíram dos galhos
E dentro de 2 dias, eu não estou falando de uma semana, dentro de 2 dias aconteceu que essa figueira simplesmente soltou as suas folhas. E depois de soltar as suas folhas, em uma semana, ela estava com figos. Eu nunca vi uma coisa destas. Mas ali, aquela figueira mostrou para mim que quando as coisas acontecem, elas acontecem rapidamente. Estamos vendo grande tribulação sobre o mundo. Tribulações cósmicas, tribulações políticas, tribulações de toda espécie. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós estamos exatamente neste momento. E ao longo desta série, eu gostaria de falar com todos. Não importa a qual escola escatológica você pertença, porque o meu propósito não é discutir escatologia. O meu propósito é falar sobre como devemos nos portar como aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Eu espero que Deus abençoe muito a nossa vida na meditação da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero pedir a tua bênção para cada um dos que me assistem, para que todos estejamos preparados para a tua volta gloriosa. O Senhor há de nos levar para o céu, para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome e faze de nós crentes verdadeiramente consagrados, que levem a mensagem para todas as pessoas e que anunciem que Jesus Cristo em breve voltará. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. E esta é uma nova série de mensagens. Gostaria de conclamar você que me assiste a ser um dos mantenedores ou ofertantes deste canal. O meu canal atingiu o número de pessoas para que ele fosse monetizado, mas eu não estou querendo monetizá-lo, para preservar você de uma série de propagandas impróprias. Pode acontecer de amanhã eu tomar uma decisão diferente, mas nesse instante eu confio na graça de Deus, que usa pessoas como você, que amam a palavra e dizem assim: eu quero ajudar o pastor Wagner e o Ministério Essência Cristã a levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Se você assim desejar, irmanar-se comigo e ofertar, aqui está o Pix através do qual você pode fazer o seu depósito. E digo, nós temos pedido a Deus recursos. Eles estão pequenos, mas nós acreditamos no poder de Deus, que pode usar pessoas como você para participar do sustento de um trabalho como o nosso, de proclamação da palavra do Senhor. Não perca as demais mensagens desta série e veja as outras sugestões que estão aqui em volta. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!